Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje finalmente eu vim trazer o vídeo mostrando como que eu gravo meus challenges. Na verdade, muita gente me pediu. Mentira, foram só 3. Mas mesmo assim eu trouxe. Então vamos lá, antes de tudo, antes de eu mostrar como que faz as transições e tudo mais, vocês têm que entender que o lugar que vocês gravam é muito importante. Então tenta gravar sempre numa parede lisa. Eu sempre tento gravar assim, sentada no chão, já é costume meu gravar no chão normalmente. Mas se você quiser gravar sentado, também de boa. Uma dica que eu dou pra quem não tem iluminação ou algum lugar muito fixo pra gravar é comprar essas folhas de EVA, é EVA, né? Comprar essas folhas de EVA. E aí o que eu faço? Por exemplo, se eu for gravar aqui, eu colo essas folhas aqui, ó, colo 2 aqui só pra vocês tentarem entender. E eu fico tipo na frente. Então atrás, na hora da edição, vocês vão ver que fica completamente liso, porque eu faço o recorte certinho do meu rosto, na edição fica liso. E fica parecendo que eu tenho um fundo de várias cores, porque o legal disso é que você pode comprar de diversas cores e aí ir mudando a cada vídeo. Outra coisa que é muito importante é a iluminação. Se você tiver uma iluminação artificial, ótimo, você pode gravar em qualquer lugar e a qualquer hora, porque até a noite dá pra você gravar. Se você não tem problema, mas você tem que sempre gravar de frente pra janela, porque aí você utiliza a luz do dia, principalmente quando tiver sol, que fica maravilhoso. Mas se não, por exemplo, eu tenho uma ring light caseira, que meu namorado fez. E aí eu sempre gravo com ela de frente pra mim e eu consigo gravar sempre que eu quiser. No caso, até a noite. Bom, uma coisa que eu comecei a fazer recentemente foi anotar tudo que eu for gravar. Então, todos os meus challenges eu deixo anotado antes nesse caderninho. Antes de eu começar a gravar, eu anoto. Por exemplo, esse aqui é o vídeo que eu gravei da Anitta, o challenge. Que eu gravei no Instagram. E aí, o que eu faço? Eu anoto a palavra ou a frase, as frases que eu for fazer a transição. Então, por exemplo, aqui, ó, sobe e desce. Eu fiz aquela transição que eu subo com o pescoço e que eu apareço de novo. Eu não fiz nada. Então, joga da música, eu fiz base e contorno. E aí, às vezes, eu anoto base e contorno direito, base e contorno esquerdo, sobe a mão direito, sobe a mão esquerdo. Pra eu não me perder, porque às vezes é muita transição pra fazer. É uma coisa que ajuda muito, porque se você fazer muita transição, você acaba se perdendo ou esquecendo alguma parte, às vezes por um erro, o challenge fica todo errado, ou dá pra perceber no vídeo. Claro, às vezes dá pra você dar um jeito, mas às vezes dá pra perceber. Isso é minha irmã, respeita, que não tem problema, não tem nada não. Então é isso. Então assim, antes de você começar realmente a gravar, prepara tudo isso pra você depois não precisar ficar levantando, não precisar ficar pedindo pra alguém ou alguma coisa assim. Se você for trocar muita roupa, já deixa separado do que você vai trocar. Deixa na ordem. Eu sempre separo minhas maquiagens aqui, eu tô só exemplificando pra vocês, mas eu sempre separo meu potinho de pincéis, as maquiagens que eu vou usar, então eu já decido antes, coloco tudo que eu vou usar aqui dentro e aí aqui eu vou gravar, porque às vezes você pode passar 2, 3 ou até mais tempo, mais horas sentado gravando assim. Aí agora vamos lá, vamos pra parte das transições. Eu vou acender a luz, então. Bom, agora então eu vou explicar pra vocês como fazer as transições, de passar a mão pro lado, pro outro, sei lá, girar a cabeça e ficar certinho. Então, essa é a forma como eu gravo, vocês estão vendo mais ou menos aí de fora. Eu vou tirar uma foto de como eu tô agora pra vocês verem como fica no celular. E aí eu fico certinho, ó. E claro que aqui, no caso ainda no editor, eu corto pra deixar no formato do Instagram. Mas a ideia é essa, que você fique no fundo liso. Aí você vai ajeitar o celular direitinho, do jeito que você quer. E uma coisa muito importante, se você começar o vídeo desse jeito, por exemplo, eu tô sentada tipo de índiozinho, sabe? A perna cruzada. Se eu começo o vídeo assim, você vai ter que fazer todas as partes do vídeo assim, porque até isso dá diferença. Eu posso relaxar minha perna e depois vai ficar uma transição embaixo e uma transição em cima. E aí vai dar diferença e não vai ficar daquele jeito certinho. Então do jeito que eu começo, eu termino. Uma dica que eu dou pra vocês que eu uso, olha certinho como que você tá na câmera. Se você tiver com o ombro certinho assim, você tem esse espaço do celular, um ombro tá encostado aqui, o outro tá encostado aqui. Toda vez que você pausar e que você for gravar de novo, você se ajeita do jeitinho que você tava antes. Então o seu ombro tem que ficar colado aqui e o outro colado aqui. Você vai ver que se você fizer isso, você vai estar sempre na mesma posição. E aí na hora de você editar não vai dar problema. E outra coisa que é muito importante, que tem muita gente que erra, olha pra câmera na hora que você for gravar.
A bolinha, por exemplo, a bolinha da câmera é bem pequenininha. Eu olho pra um pontinho que tem lá dentro, que é muito micro, que só eu enxergo. Eu acho que eu fixo tanto que eu consigo enxergar e eu sempre vou gravar as partes e eu olho pra lá. Porque tem gente que grava se olhando e é normal, que a gente quer se ver. Mas aí eu não dou essa impressão de estar olhando pra vocês. Por exemplo, eu poderia agora estar olhando pra minha irmã e falando. Parece que eu tô falando com outra pessoa. Mas se eu olho pra câmera, eu tô olhando diretamente no olho de vocês. E o vídeo fica legal dessa forma, que parece que você tá olhando pra pessoa que tá assistindo. Agora sim, vamos às transições. Essa parte é muito bugada de entender, mas dá pra entender. Quando você começar a aprender, você vai ver que você vai conseguir entender tranquilamente. O que é importante você ter que entender? Você tem sempre que fazer o antes e o depois. Como assim? Você tem sempre que gravar você antes, como você estava antes, e você faz o movimento. E você tem que gravar como você estava depois, que você passa a base ou um outro produto, fazendo o mesmo movimento. Finge que eu tô sem nada no rosto, e aí eu vou passar a base desse lado e depois a base desse lado. Eu tenho que fazer o antes e o depois, e ir completando o próximo. Então vamos fazer bem devagar para vocês entenderem. Se eu vou gravar uma parte sem nada, meu rosto tá sem nada, eu vou lá e vou gravar esse movimento. Que quando eu passar a mão, eu quero que apareça esse lado com base. Então eu vou ligar a câmera e eu vou gravar. Beleza, pausei. Aí eu passo a base do jeito que eu quero, ou pinguinho, ou eu passo ela completa. Eu vou gravar de novo o movimento da direita e vou gravar o movimento da esquerda, mesmo que ela esteja sem nada. Então eu vou gravar de novo direita com a base e esquerda. E aí eu vou passar a base desse lado e vou dar um exemplo que depois disso eu vou fazer pra cima com o rosto pronto. Então eu passei a base desse lado, aí eu vou gravar esquerda e pra cima sem nada, ou só com a base no caso. E aí depois eu vou passar tudo do outro lado. Eu vou gravar pra cima e vou gravar o outro lado sem nada. Aí eu vou passar maquiagem desse lado, terminar o rosto e vou bater uma palma, que aí eu vou vir pronto. Aí eu vou gravar essa parte pra cima e depois a palma. E aí depois a palma de novo pronta. Então você tem que entender que você vai gravar o antes, o depois e o próximo, porque um vai completando o outro. Na hora que eu for editar, eu vou tá sem nada aqui, lembra do comecinho? Então eu vou passar a mão sem nada. Aí eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos escondendo esse lado do rosto. Beleza, cortei. Aí eu gravei outro desse mesmo movimento e aqui com a base desse lado e sem desse lado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir com o próximo vídeo, vou cortar ele daqui, onde eu já tô com base, e vou parar aqui. Entendeu mais ou menos? Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu edito, mas é isso que vocês têm sempre que pensar. Que você vai gravar o antes, você sem aquilo, grava o mesmo movimento com aquilo, ou com a base, ou com pó, ou com o olho pronto, com batom, e completa pro outro movimento. Porque assim o vídeo vai ficar todo completinho e você vai fazer a transição da forma certa. Na edição vocês vão conseguir entender melhor. E aí por isso que é importante você sempre anotar cada parte que você for fazer. Porque aí assim você vai conseguir, você não vai esquecer, você vai conseguir lembrar de todas as partes e vai seguindo uma lógica. E aí uma coisa que é importante também, quando você for gravar um vídeo que você vai cantar ao mesmo tempo, por exemplo, sobe, desce, para, que eu fiz o da Anitta, sobe, desce, para, depois joga na minha cara, você vai cantar junto. Tenta sempre marcar a palavra que você vai fazer a transição, ou até a sílaba. Por exemplo, eu vou gravar sobe, 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 desce, enfim. Eu vou fazer no B, no só B, no B da palavra sobe, então vou fazer só B. Depois eu vou vir e vou gravar de novo só B, com base. Porque senão vai ficar errado na hora que você for falar e você vai ver que você vai estar dublando a música, mas não vai estar atrasado ou adiantado, porque você fez na parte errada. Então por isso que é bom também anotar certinho a parte que você vai fazer essa transição. E aí agora a gente vai pra edição, que fica muito mais fácil de você entender. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as edições. Eu uso esse aplicativo chamado InShot, ele é gratuito, você vai vir aqui em vídeo novo e aí você vai selecionar todos os vídeos que você gravou. Eu fiz um vídeo bem basiquinho, só pra vocês verem como eu edito mesmo. Ele vai abrir assim, em outro formato. Aí você vai vir aqui, ó, em Canvas,
coloca nesse formato, ó, o original é esse que eu gravei. Põe nesse formato do Instagram, que fica o quadradinho certinho. Esse aqui maior, ele fica com a borda, aí você vai colocar ele e você vai fazer vídeo com ele se você preferir, mas eu sempre uso esse quadradinho que eu acho melhor. Você consegue tirar essa marca d'água gratuitamente vendo um vídeo, como eu já assisti várias vezes, o meu já consigo tirar logo. E aí você vai vir, vamos primeiro cortar ele, depois a gente só acerta o tamanho dele. Então vocês vão vir aqui, ó, em aparar. Aí agora vocês vão entender o que eu tava explicando. Você vai cortar, ó, eu vou começar daqui, que eu tô paradinha. Você vai ver que eu fiz o movimento, ó, passando a mão. Eu preciso cortar ele aqui, ó, no meio onde eu tô escondendo. E aí tá vendo que vai ficar menor, eu vou cortar ele. Aí eu venho pro próximo vídeo. Eu passei a base de um lado, vocês viram que eu tava sem nada. Eu vou parar certinho onde eu parei o vídeo anterior, tá vendo? Aqui no meio. E eu fiz o outro movimento do outro lado e vou cortar aqui também. Ó, então já vou colocar esse começo pra vocês verem. Que eu gravei sem maquiagem e com a base de um lado. E ó como que fica, certinho, tá vendo? Parece que eu passei a mão e eu coloquei. Então, a gente parou o vídeo agora aqui, do outro lado. Então, eu vou vir no próximo vídeo, vou cortar desse lado. Aqui. E aí, o outro movimento eu toquei com o dedo, então eu vou cortar ele quando eu encostar no meu rosto. Dou ok e venho pro próximo. Eu parei com o toque no dedo, então você vai sempre completando e fazendo o corte que você fez no anterior, o corte final. Tá vendo? Eu vou fazer o toque do dedo e o toque do outro lado. Aqui, encostando. Aí, então ok. E aí eu venho pro próximo. Eu fiz bem simples pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo que seja mais complexo, com transições mais complexas, vocês me falam. Mas isso eu fiz bem simples pra mostrar mesmo como editar. Então, eu vou vir desse toquinho aqui. E eu vou passar a mão, que foi onde eu vou vir com o rosto todo pronto. Vou tentar deixar bem no meio. Às vezes é mais chatinho de cortar. E o último vídeo eu também vou parar com a mão no meio. Que eu já tô arrumada, tá vendo? Ó, calma aí. Tenho que deixar bem certinho aqui no meio, ó. Às vezes é mais chato de cortar, mas aí você vai indo até ficar certinho aí. E dou ok que eu fiz até o final. Então, ó, vocês podem ver agora que eu sempre vou fazendo um e fazendo outro e completando. E fica certinho, tá vendo? Como eu fiquei bem posicionada, nem deu tanta diferença assim. Aí o que você faz? Você vai vir aqui, ó, tirar todo o áudio do vídeo, para caso você for colocar uma música por cima. E aí, agora que vem o recorte, você tem que colocar em recortar, para você fazer o recorte certo do Instagram, ele já vai dar proporção. Aquele maiorzinho que eu falei que fica com borda, e esse quadradinho. E aí você mede, eu vou medir um pouquinho acima da minha cabeça, ó, para todos ficarem iguais. E vou aproximar, olha a diferença que deu. E aí, eu vou fazer o mesmo com o próximo, né? Vou recortar o tamanho do Instagram, um pouquinho acima. Aí vem o próximo, corta um pouquinho acima, sempre fazendo dessa forma. Se você vê que tá, tipo, você cortou um assim e o outro muito pra cima, você vem e vai ajustando um com o outro, pra não ficar diferente. Na hora que você der play, o vídeo ficar parecendo que você se movimentou. Mas se você conseguir gravar paradinha, igual eu falei, e bem certinho, vocês vão ver que vai ficar bem certinho. Vamos ver agora se ficou bom, ó. Vou dar play e... Tá vendo? Parece que eu realmente tô passando a mão e tô colocando as coisas, tô fazendo a maquiagem e fiquei pronta. Então é muito simples, gente. É muito fácil se você conseguir gravar direitinho, anotar, igual eu falei. E aí se movimentar, o vídeo fica certinho. Aí você coloca uma música por cima, eu vou mostrar, mas eu não vou colocar nenhuma, tá? É aqui em música, canções, minha música. Tem música já daqui, né, do próprio aplicativo, mas se você for usar alguma para fazer challenge, você baixa e você vai achar aqui, ó, em minha música. Aí é só você selecionar
Eu vou colocar essa aqui do Vitão só pra vocês verem como ficaria, mais ou menos. Vou colocar lá no começo. Aí você pode, ó, arrastar, você pode cortar a música também. Então é só pra exemplificar aqui com música pra vocês verem mais ou menos como ficaria. Não combina porque eu não gravei com ela, né? Tô só colocando pra vocês verem. E é isso, bem facinho, aqui só vai salvar. E aí, salve em 1080, que é a melhor qualidade que tem, tá bom? Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido. Talvez ainda tenha ficado um pouco confuso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que aí eu pretendo trazer mais vídeos falando disso e mostrando como que eu gravo. E o mais importante, se vocês querem aprender alguma parte específica, por exemplo, de fazer aqueles truques que sobe a cabeça, que gira, ou que a cabeça vem de baixo, sabe? Que vocês veem no challenge de hoje, deixa também nos comentários que eu trago um vídeo específico mostrando como fazer e editar também, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau! E não esquece de deixar um like pra mim, se inscrever no canal, manda pros amigos, compartilha, é isso. Um beijo, agora sim, tchau!